Olá, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente, contadora de histórias. E antes de iniciarmos, solta o seu botão aí, solta o seu like para que a gente possa continuar essa medição aqui, tá bom, gente? Eu venho falar hoje sobre Freud, venho falar sobre experiências paranormais que aconteceram no Parque Belém, né? Que eu pude observar lá no Parque Belém, no Rio Grande do Sul, há um hospital desativado. E esse hospital desativado, ele trouxe, assim que nós entramos, que você entra, você pode ver a imagem de Nossa Senhora, né? Das Graças, é muito cedo, gente. Então, a gente acorda e fica assim meio com a cara amarrotada. E o que acontece? O hospital, ele teve, enfim, a imagem permaneceu intacta, tudo mofo em volta, mas curioso que a imagem de Nossa Senhora das Graças permaneceu intacta. O hospital está com corredores, fui ao necrotério, fui à capela, diversos espíritos naquele lugar ali. Uma obra gigantesca que, infelizmente, por conta do destino, da dificuldade, que nós vamos não entrar em detalhes aqui mais intensos, estão desativados. E nós podemos ver os espíritos ali de todas as ordens, tomando conta do lugar, nos necrotérios, até na geladeira. Até geladeira possui os corredores com camas, chininho, possui corredores com camas e com diversos colchões ainda, cheios de espíritos deitados nos colchões. Então aquilo ali é residual, ali é energias residuais. E esse hospital, por incrível que pareça, foi um hospital psiquiátrico, aonde se encontra, reside, é pavoroso o local. E eu recomendo quem gosta de fazer medições a nível espiritual, fazer a medição naquele lugar ali, que não vai se sentir sem espíritos ali. A capela está repleta de espíritos e a pessoa pode adentrar e ver todos eles ali andando no hospital. Eles estão nos corredores, os corredores estão repletos e os quartos com os sofás. Então eu vou dizer, Freud simboliza, diz que se nós nos reportássemos quando estivéssemos dormindo, seríamos loucos. E aí está o mundo inconsciente dos mortos. Você perde a consciência e é como se você estivesse num sonho, praticamente. Ou seja, você está navegando, você está andando naquele sonho perdido. Então você está no seu inconsciente coletivo, o que pode acarretar diversas dificuldades se você não souber lidar e não ter um protetor, um guia espiritual. Daí a importância de você desenvolver na Terra uma conexão aonde você tenha confiança com uma entidade e essa entidade ao longo do processo possa se manifestar e ajudar você no plano astral. Então, quando você tem seus guias e seus protetores, você pode andar seguramente por aqueles lugares e você não vai ser atingido de maneira nenhuma. Porque você está com o seu inconsciente aberto, salve, mas você também está com o seu inconsciente trabalhando a nível energético, gente, a nível energético. Então, nesse sentido, é muito amplo. Por quê? Porque ali você não está vagando somente. Então, quando Freud, e além disso, nós temos com relação ao que falar aquele rapaz de jogador de futebol. Houve um edema pós-traumático. Então, a partir do momento que ele sai daquela situação do cativeiro, ele começa a falar um monte de histórias controversas justamente para minimizar a situação em si. Então, é comum as pessoas satirizarem para poder quebrar aquela coisa forte que ficou e aquela coisa intensa que ficou. Há um pós ali traumático referente à afetividade, à passionalidade, tá bom, gente? O que aconteceu ali entre ele, a moça e o rapaz é exclusivamente o problema dele, mas houve um trauma, um pós-traumático, e ele se libertou, saiu do cativeiro e resolveu falar aquilo tudo e colocar aquilo tudo. Afinal de contas, ela não é uma pessoa, não deve ter ficha criminal,
e ele resolveu amenizar a situação ali por um acordo. Então se faz normalmente um acordo para que a pessoa não vá para a televisão e fale realmente aquilo tudo que aconteceu ali ou que queria que acontecesse entre os dois ali, tá bom? Então isso tudo, que há um edema pós-traumático, ele teve. Então ele não foi discussão como o rapaz falou de futebol. Foi uma discussão, outra discussão, tá bom, gente? Passional. Ali com certeza foi passional. E agora eu vim falar dos signos, tá? Vem falar dos signos de Capricórnio, Peixes e Aquário. Então vamos lá falar dos signos de Capricórnio, Peixes e Aquário. Uma virada positivíssima, você vai ganhar dinheiro, tenha paciência, espiritualmente só coisas boas estão se manifestando para você, uma nova virada a nível de força, de conquista. Então você conseguiu conquistar isso tudo aí, a nível financeiro e a nível emocional, tá bom, gente? E venho falar também com relação às pessoas que estão me perguntando aí sobre essa história do presidente, da presidenta. Então, vou falar da ex-presidenta, tá? E da presidenta. A ex-presidenta, então ela é uma pessoa do lar, uma pessoa, tá? Agora ela tá movimentando as coisas. Como eu falei para vocês que ela vai firmar projetos futuros e vai ter muita sorte com relação à família. A dona Michele deve continuar com relação à família, aonde ela tem muita sorte, muita força, tá? Realmente ela não está fantasiando, ela não está mentindo, só cartas positivas, ela é ligada das águas, tá? E ela só está fazendo as coisas positivamente. Baralhei para vocês verem. Ninguém está mentindo aqui, gente. Nós estamos embaralhando as cartas, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui não tem como mentir, não tem como a pessoa criar um factoide aqui. Então, conforme Freud diz nessa questão do rapaz Marcelinho, do rapaz lá, né, retirando o nome, desculpa, gente, e do rapaz, então nós temos sempre Freud sempre diz que o indivíduo sempre vê no outro um objeto, um modelo, uma associação e um adversário. Então sempre ele vai reportar no outro. O que Jung falaria que o indivíduo sempre reportaria a si próprio, ou seja, reportando o outro, ele está reportando a si próprio. Então, um modelo a se seguir. Quando esses três falharem, vai ser para o indivíduo, vai ser para o adversário. Então, quando eu não tiver um modelo ali a seguir, quando eu não tiver uma associação de casamento ou união de parceria, e quando eu não tiver, ou seja, uma associação, um modelo e um objeto aonde eu posso utilizar aquela pessoa, ele será o meu adversário. Então ele parte para ser o adversário. Então vai ter sempre que ter essas três coisas. Essas três coisas, essas quatro coisas sempre vão existir no indivíduo que eu busco no outro. Então essa busca é inconstante. Quando eu não puder usar as pessoas como objeto, quando eu não puder me associar como um casamento à pessoa, que é também uma finança, e quando eu não puder seguir aquela pessoa, o indivíduo como modelo, ele será o último adversário. Porque as três coisas eu não pude praticar, eu não fiz. Então, se ele não fez as três coisas, ele pode ser um modelo que tem inveja de você e torna-se um adversário. E ele pode ser um objeto que você seja um objeto, mas que ele não consiga usar você. E aí você vai partir para o campo do quê? Para o campo do adversário. E aí é o pior de todos. Porque o adversário é inconsciente. Então a pessoa está agindo por impulso. E quando a pessoa age por impulso, se ela manifesta o seu impulso do inconsciente, deixa o inconsciente prevalecer, ele torna-se um psicopata porque ele faz uma ação, ele pratica uma ação. Então a ação ela pode ser realmente ação física ou ação mental, ou ação por trás, ou ação a nível de formação de pensamentos das pessoas. Exemplo, eu não posso agir diretamente com você, mas eu chamo pessoas para fazer para você, eu induzo, como o caso da Richthofen. Ela induziu o escravinho a praticar o ato contra o pai dela e a mãe dela. Então a indução simboliza o quê? Simboliza você manifestar em outras pessoas a vontade. Vamos falar agora da presidenta. Tá, gente? Olha, ela está de mudança. Ela não aguenta mais essa situação que está acontecendo para cima dela e dele. Ele que não aguenta e não vai ficar, tá, gente? Ó, tá aqui, né? Então eu não boto mais carta porque tá aqui. Olha só.
simplesmente não houve nenhum tipo de situação ali que te trouxesse e colocasse essa pessoa por legitimidade ali. Então, infelizmente, ela está sofrendo uma ação perpetrada por ela própria. Tá bom, gente? Perpetrada por ela própria. E eu não estou falando errado, não, tá? Muita coisa errada ali. Muita coisa errada. Então, vamos prestar atenção, porque é isso que as coisas estão se encaminhando para se concluir. Então, se essas formações, voltando à conversa, se essa formação não se tiver uma formação, ou seja, se eles não cumprirem os três papéis, eles vão cumprir o último, que seria a manifestação do adversário. Porque com o adversário, por quê? Torna-se o adversário, mas o ser humano sempre vai buscar no outro a sua competitividade. E como que ele vai fazer isso? Quando se está apaixonado, começa a se perder. Para Freud, no começo, Freud se apaixonou por Marta e vivia uma vida idílica, ou seja, de cartas e mensagens e usando os psicotrópicos fortíssimos a nível alucinógenos e indutórios. Então, se a pessoa não consegue praticar uma ação física a outra pessoa, ela induz as outras pessoas, e daí tem, ou seja, a utilização de mídias sociais, a utilização, que é lei, tá, Carolina Dickmann, a utilização robótica, a utilização de mídias sociais, a utilização da pessoa e utilização física, que é por último. Quando a pessoa não consegue mais prejudicar a outra pessoa, ela parte para a ação. E normalmente, gente, isso são padrões de comportamento psicopáticos que as pessoas utilizam nesse sentido. Então Freud diz que quando a pessoa ama, ela perde as reservas. Então, se você começa a perder as reservas com uma pessoa e começa a conversar e dizer, se abrir com essa pessoa, você está apaixonado por essa pessoa, porque o amor faz isso. O amor tira aquela situação de medo, medo, vai acontecer e não vai dar certo e coisa e tal. Claro que todo mundo tem esse medo inicial, mas se você não experienciar, você não vai saber o que é. Então você tem que experienciar, tete a tete com a pessoa. Quando você vê a pessoa e você experienciar, você tem que saber o que é aquilo ali. Aí você vai poder dizer o que é e o que não é. Logicamente, existem pessoas que têm espiritualidade. Eu sou Márcia Média, vidente sensitiva e clarividente.